espero que vocês gostem, tá? Por favor, gente, se vocês puderem compartilhar nos stories, tirar fotinha, marcar o Carreira em Psi, façam isso, porque é sempre bom. E a gente consegue espalhar a palavra. A gente consegue fazer com que mais pessoas acessem, que a gente consiga disseminar cada vez mais esses conteúdos. E daqui, quero dar boas-vindas a Gabriele. Gabriele, seja bem-vinda, que bom ter você aqui. Estou muito feliz, assim. O Leandro, quando te indicou para dar esse tema, eu falei, cara, vai ser incrível, assim. E tô super feliz, assim. A turma tá super engajada, a turma tá super legal. Espero que você goste, né? E sinta-se bem-vinda. Agora eu vou ir para os bastidores para poder estudar também. Tchauzinho. Tá, já. Até daqui a pouco, pessoal. Bom dia, Matheus. Bom dia, pessoal. Primeiro, queria agradecer seu convite, Matheus, e do professor Leandro. Uma apresentação dessa, uma expectativa aí, já me deixou ansiosa. Mas é um tema que eu gosto muito de falar, tá brincando, assim, eu trabalho com isso há muito tempo e, né, estudei o treinamento de pais, que é uma das intervenções que eu vou comentar hoje no doutorado, e trabalho há bastante tempo com intervenções voltadas para estimulação intensiva, aí desde a graduação. Eu vou falar um pouquinho das duas coisas, né? E não restringindo também aos quadros só de TDAH e TOD, mas vou mencionar um pouquinho sobre o autismo, enfim, e dessa perspectiva de falar um pouco da estimulação e do manejo comportamental, que são dois lados, assim, de uma intervenção que a gente faz mais uma separação didática, né? E claro que existem manuais específicos de uma coisa e outra, mas sempre quando você está atendendo em algum nível, pensando na estimulação, você vai estar trabalhando no manejo também. E no manejo, muitas vezes, a gente acaba ensinando habilidades novas e tendo que trabalhar com modelagem também. Eu não estou conseguindo ver o meu slide. Agora sim. Então, eu vou, né, falar sobre intervenções comportamentais aplicadas ao TDAH com transtornos do comportamento, que é uma comorbidade extremamente frequente, né, mais regra do que exceção, principalmente aí com o TOD, o transtorno de oposição. E aplicada também, as intervenções comportamentais aplicadas também ao contexto aí do transtorno do espectro autista, tá? Eu formei na Faculdade de Ciências Médicas em 2015, fiz meu mestrado e doutorado na UFMG, né, no laboratório onde o professor Leandro trabalha. E, não é isso, é um prazer estar aqui, eu agradeço o convite. Vamos lá para a aula, então. Primeiro, gente, eu sempre gosto de colocar isso nessa pergunta, porque parece óbvio, mas não é, né? Para nós profissionais da saúde, não sei como é que está o público exatamente aqui, se é só de psicólogos, mas pode ser que seja um pouco mais claro, né? Mas no senso comum, as pessoas entendem o ABA muito como uma intervenção voltada para o autismo, né? Eu vou ligar então a luz aqui para ver se melhora um pouquinho a imagem. Então, eu esqueci de ligar o... Então, as pessoas, elas fazem essa referência, né, do ABA como uma intervenção para o autismo. Então, entendem que esse menino precisa de ABA. Quando, na verdade, ABA é a aplicação da ciência comportamental em qualquer contexto, né? Sempre com o objetivo máximo de melhorar a qualidade de vida. E aí, quando a gente está falando de intervenções de grupos clínicos, a gente está falando das terapias. É uma terapia com adulto em consultório que o psicólogo use ali como base, como abordagem, como fundamentação à análise do comportamento, é ABA. Então, não é uma intervenção voltada para o TEA, né? Ainda que tenha ficado esse nome muito famoso e muito conhecido nesse contexto, né? Então, nós vamos pensar o seguinte: o analista do comportamento, né, um psicólogo que trabalha com esses conceitos, com esses fundamentos, né, da ciência comportamental, ele vai ter um arsenal de informações e de conhecimento que vão possibilitar a modificação de comportamento, né? Vou colocar comportamentos em extinção, modificar comportamentos e ensinar habilidades novas, né? E nos quadros do neurodesenvolvimento, a gente tem tanto comportamentos que não são adaptativos, né? E aí, incluindo aqui também o TOD, né, como uma comorbidade no TDAH muito frequente, e a gente tem habilidades diversas que estão deficitárias. Então, principalmente quando a gente pensa deficiência intelectual, autismo, e no mesmo quadro também, né, no autismo, a gente tem uma série de comportamentos não adaptativos, uma série de habilidades deficitárias, né?
Então, é uma intervenção baseada em evidência que traz para a gente muitas possibilidades, assim, né? De ensinar, de buscar o desenvolvimento dessa criança, trazer o desenvolvimento dela o mais próximo de um... A gente fala de funcionalidade, né, gente? Típico, no sentido daquilo ser uma habilidade importante no dia a dia dela, não porque a gente queira deixar a criança num determinado jeito, ou buscar entender típico como uma coisa que precisa ser sempre almejada, mas entendendo qualidade de vida, né? Sem romantizar os quadros clínicos que vão trazer aí uma série de prejuízos. Então, a ideia da intervenção é a gente minimizar esses prejuízos mesmo, ensinando habilidades que estão deficitárias e enfim, né? Lidando aí com esses comportamentos que são pouco adaptativos. Então, eu vou falar um pouquinho primeiro da estimulação intensiva. Essa parte, ela acaba sendo... De novo, né? A gente usa também, né? Crianças com TDAH tem, na verdade, uma série de impactos também de comportamentos não só não adaptativos, mas de habilidades que podem estar deficitárias. Então, não é aqui uma divisão mais didática, mas é um tipo de intervenção que acaba sendo mais voltada para quadros como deficiência intelectual e autismo, tá? Vou falar um pouquinho, então, da estimulação intensiva, que seria essa primeira parte. Contextualizando um pouco do autismo, né, sem ficar me estendendo em relação ao diagnóstico, mas só para contextualizar. Então, hoje a gente tem o termo transtorno do espectro autista, né, justamente por termos inúmeras possibilidades de apresentação clínica, a heterogeneidade aí da manifestação, do grau de acometimento aí dos sintomas, é muito variada. Então, por isso esse termo. Os critérios, eu não sei se está dando para vocês enxergar, acho que ficou um pouco ruim. Mas os critérios principais do TEA, né, o critério A e o critério B, o A, então, tem a ver com deficiências na comunicação e na interação social. E isso a gente não vai restringir ou pensar, por exemplo, é uma criança que não socializa, ou é uma criança... Não existe isso, né? Isso são algumas... a gente tem visões estereotipadas aí e de senso comum. Uma criança com déficit na comunicação e na interação social, ela pode estar em uma situação de isolamento, ela pode ser indiferente aos pares. Isso é uma das formas que a gente vê de apresentação clínica desse sintoma. Assim como ela pode, por exemplo, ontem eu estava atendendo um casal que estava me dizendo, né, que o filho conversa com absolutamente todas as pessoas na rua. Pessoas estranhas, sem intimidade nenhuma, e conta coisas da família e que eles ficam constrangidos, né? Então, é uma interação em excesso, ou às vezes não tem a ver com a quantidade de interação. A criança não vai conversar excessivamente com estranhos, nem vai ficar isolado. Mas existe ali, por exemplo, uma dificuldade de adaptação nas situações de interação, ou uma dificuldade de filtro social ali. Então, o que a criança fala, a forma como ela se comporta na interação, existem déficits e coisas que vão trazer prejuízo para ela, por exemplo, manter as relações mais a longo prazo, enfim, desenvolver amizades, podem acabar trazendo esse tipo de dificuldade. O critério B tem a ver com os padrões mais restritos, né, de comportamento, interesse, atividade. Então, é onde estão as fixações, né, os interesses mais circunscritos ali, em temas que às vezes são... o interesse acaba sendo em detrimento de outras brincadeiras, da criança se envolver em outras situações. E tem a ver também esse critério com a insistência na mesmice. Não necessariamente a criança gosta de rotina, tá? Então, quando eu bato nessa tecla que existem inúmeras formas de apresentação, é porque muitas vezes a gente vê diagnóstico sendo descartado, porque lá no critério A, o menino tem bom contato visual, ele é afetivo, ele é amoroso, ele abraça. Isso não é critério de exclusão para a TEA, né? E nem isso, não abraçar, contato visual, não ter contato visual, é um critério, é uma forma que pode ser comum. No caso do contato visual, é uma forma de apresentação do sintoma que pode ser comum. Mas tem muita criança que faz um bom contato visual e ainda assim vai ter outras dificuldades que ele cumpriria ali, por exemplo, o critério A, na parte não verbal da comunicação, né? Da interação. Nos padrões restritos, então, a gente tem estereotipias motoras, ou enfileirar brinquedos, gostar de movimento, de coisa que gira, insistência na mesmice, muitas crianças com rotina, muitas crianças sendo do trajeto que você faz para algum lugar e tem ali uma resistência, uma reclamação.
As alterações sensoriais também estão nesse segundo critério, no critério B, né? Então, seria mais ou menos isso. Para a gente pensar em autismo, a criança tem que cumprir esses 2 critérios, além daqueles outros mais gerais, né? Então, a gente estabelece aí um nível de apoio também, né? E também se tem deficiência intelectual, e alterações de linguagem concomitantes ou não, né? E além desses especificadores, também um nível aí de apoio exigido, né? Que seria mais ou menos uma forma da gente marcar aí a severidade. Bom, o diagnóstico precoce é muito importante, né? A criança ela acaba tendo experiências ao longo da vida mais aversivas, quando a família está despreparada. Quanto mais cedo, né, a gente faz o diagnóstico, mais rápida a intervenção, melhor os desfechos, melhor o prognóstico dessa criança. Então, eu costumo dizer, até no caso do TDAH, por exemplo, ontem tive uma conversa com uma família sobre medicação, eles estavam um pouco receosos, o menino tem 6 anos, e aí, assim, vamos pensar que essa criança, ela está tendo experiências extremamente aversivas com a escola. A escola já é um ambiente que ele não gosta, e tão novinho, né? Mas começou já é um caso mais sério, assim, de desatenção, né? Muitos sintomas. E aí o para-casa, que é um para-casa desse tamanhozinho, do primeiro ano, está sendo um transtorno para a mãe, para a criança, para a família. E aí é aquele momento no dia que é um estresse absurdo, né? Então, a criança está tomando bronca, ela está tendo experiências, sempre que ela vai ter contato com conteúdo escolar, com atividade, com para-casa, que são aversivas, né? Então, a gente precisa, quanto mais a gente vai tendo essas experiências ruins e aversivas, entendendo que aquela criança, por exemplo, ela precisa de um tratamento, pior vai ser no desfecho, mas ela vai ficando resistente àquilo. Então, é um pouco nessa ideia que eu coloquei aqui, né? Quando a gente tem um diagnóstico precoce, a gente possibilita a prevenção, inclusive, de uma série de problemas que podem acabar deixando o prognóstico mais complexo. Autismo, como todo transtorno do neurodesenvolvimento, né, gente, não tem cura, mas intervenções que sejam precoces, sejam intensivas, e principalmente aquelas fundamentadas na análise de comportamento, elas têm demonstrado um efeito muito significativo, então, quando aplicadas a pessoas com esse diagnóstico. Então, a análise de comportamento, ela vai controlar, ela vai propor, né, um controle maior do ambiente para ensinar habilidades ali que estão deficitárias, que naturalmente a criança não desenvolveu. Então, eu tenho um quadro de TEA, eu não tenho um bom contato visual. A criança não olha nos olhos, pode ser um sintoma importante que ela tem. E é uma habilidade social, né, muito importante. Vai trazer mais funcionalidade, mais adaptação. Então, eu vou controlar o ambiente, por exemplo, eu vou elaborar um procedimento para eu ensinar aquela habilidade, e a gente, claro, que busca depois transitar para um reforçador natural, né? Então, eu posso usar reforçadores arbitrários ali no meu movimento do meu treino, né? Que seja, às vezes, até algum item comida, né? A gente ensina do jeito que a criança aprender, né? A gente vai falar sobre isso, mas entendendo que reforçadores é o que a gente vai precisar, independente do que seja, né? Então, às vezes, usando um tablet, às vezes, usando um alimento específico, eu vou colocar na altura do meu olho, eu vou ter o procedimento de ensino. Vamos pensar que aí eu estou fazendo essa estimulação diariamente, essa criança está conseguindo sustentar mais, ela está aprendendo a olhar, e aí, de repente, a mãe entra na sala, por exemplo, enquanto ele está aqui no computador. Isso aconteceu com o primeiro paciente que eu atendi. A gente trabalhava muito com contato visual, estava no segundo período da graduação. E aí, a mãe começou a entrar no quarto, por exemplo, e quando ela entrava, ele olhava para ela. A habilidade estava sendo treinada de forma muito intensa e repetida. E aí, quando ele olha para ela sorri, ela vai até ele, ela pergunta se ele está querendo alguma coisa. Ela fornece reforçadores naturais dele estar olhando para ela, né? Não é eu aqui fazendo um procedimento muito estruturadinho, é a vida normal. Então, a partir disso, eu tenho essa habilidade sendo naturalmente reforçada no ambiente, sendo sustentada, né? Então, a ideia é essa. A gente controlar o ambiente para ensinar repertórios, ensinar coisas que vão trazer mais funcionalidade, mais adaptação, mais qualidade de vida e transitando, né, para esses reforçadores mais naturais, para fazer sentido aquele ensino. Isso é uma revisão, gente, gigantesca que saiu em 2020, que foi feita pelo... Deixa eu só conferir o nome. Tem National Clearinghouse, Autism Evidence and Practice.
Esse é um centro de recursos que fornece materiais para as famílias, subsidia e financia pesquisas. Então, foi uma equipe gigante desse centro, né, desse instituto, que trouxe aí essa revisão em 2020, uma revisão gigantesca sobre as intervenções, as práticas baseadas em evidência que mais têm, assim, robustez, né, que mais têm evidências no contexto aí do TEA. E aí eu não sei se vocês conseguem enxergar a tabela, mas eu vou comentar algumas coisas aqui. Eles acabaram, os estudos, né, às vezes focam em técnicas específicas, mas a grande maioria dessas intervenções que estão aí na tabela são comportamentais, são fundamentadas em análise do comportamento. Tem algumas aí que não, tá? Mas muitas são. Então, a primeira aí está falando de intervenções baseadas no antecedente. Então, quando a gente pensa na contingência de 3 termos, antecedente, comportamento, consequência, né, que é algo muito, muito básico aí da análise do comportamento. Quando a gente pensa nessa contingência de 3 termos, que certamente os psicólogos que estão aqui todos viram na faculdade, essa primeira está focando em estratégias que vão estar nos antecedentes. Então, organizar o contexto, né? A gente tem aí de 1990 a 2017, 49 estudos assim, que apontam na direção de boas desse tipo de prática. Comunicação alternativa, aqui. Aí aqui talvez não seja tão específico de análise de comportamento, mas tem várias aqui, ó. Reforço diferencial. A gente usa isso sempre, né? Então, se a criança ela tem um comportamento mais próximo do que eu quero, menos próximo, a gente vai reforçando de forma diferente, né? Pensando numa estratégia de modelagem também, né? Mas assim, se ela consegue fazer algo que está bem próximo do meu comportamento-alvo ali, eu vou dar um reforçador com um valor, com uma magnitude ainda maior, vou reforçar de forma é um processo sistemático, né? Que vai aumentar a frequência do comportamento ali que eu quero ensinar, dando consequências positivas de forma respeitando uma modelagem, tá? Instrução direta, treino em tentativa discreta. Esse é um que a gente tem 2 manuais brasileiros interessantes, eu vou mostrar para vocês mais para frente, que é esse treino mais de mesa. Então, como exemplo que eu dei do procedimento de contato visual, né, a gente elabora procedimentos e faz com a criança num contexto bem controlado, não é um contexto naturalista. É um contexto que vai ser de estimulação, nós vamos fazer várias tarefas com ela, nós vamos ter vários programas. Então, a imitação, contato visual, e aí a gente vai caminhando com esses programas, fazendo várias tentativas ali diariamente, de forma bem repetida. Então, assim, tem vários aqui, gente. Eu não sei, porque a tabela que eu estou olhando aqui é um pouquinho diferente do que está aparecendo para vocês. Eu não estou enxergando muito como é que está aparecendo para vocês. Mas o último ali, por exemplo, intervenções naturalistas, também é uma intervenção fundamentada em análise de comportamento. Quando a gente pensa no modelo Denver, né, que também é bem famoso, principalmente para crianças mais novinhas, é muito interessante da gente fazer isso. Não é esse treino muito mesa, tematizado ali, um momento para a tarefa que demanda habilidades da criança conseguir ficar sentada, enfim, não tem esse recorte, é no próprio ambiente natural da criança. Eu vou aproveitando das oportunidades ali na relação com ela, na interação dela com o ambiente para estimular. Então, se ela quer algo, eu posso segurar esse objeto, por exemplo, quando ela está querendo. E aí eu exigir aqui, por exemplo, um pedido verbal, aí depende do que a criança tem de habilidade desenvolvida, né? Mas aí eu poderia aproveitar essa situação, por exemplo, para estimular. Na mesa, eu poderia criar uma contingência, um contexto ali para fazer isso de forma bem planejada e bem e não natural, né? Mais controlada mesmo. Mas as duas a gente vai pensar nos princípios de reforço. Então, aqui, quando eu seguro e solicito no ambiente natural, eu entrego e elogio, eu estou funcionando, eu estou trabalhando também com esses conceitos, eu estou trabalhando com reforço. O próprio entregar o objeto que ela está solicitando já seria um reforçador, o comportamento solicitar que eu estou exigindo, a gente ainda coloca elogios, outras coisas, né? Então, assim, continua sendo a análise do comportamento. Aí, por exemplo, tem também na tabela, eles separaram isso, não me engano, deixa eu ver, estratégias de reforço, por exemplo.
como eu disse, aqui não é uma tabela que está colocando práticas baseadas em evidência como manuais, por exemplo, manuais de tentativa discreta, manuais naturalistas, tem isso também, mas tem aqui, às vezes, estratégias muito específicas. Eu estou focando em reforço, foco em punição, por exemplo, a gente sabe que é uma coisa que não funciona bem. Foco em reforço, tem vários estudos aqui, ó, 106, não estou chegando direito, de 1990 a 2017. Então, várias estratégias, mas a maioria aqui sempre fundamentada em análise de comportamento. Depois eu posso mandar o slide ou esse estudo. Eu tenho, inclusive, esse artigo traduzido. Uma clínica em Belo Horizonte, não, uma clínica no Brasil traduziu esse documento inteiro, que é uma revisão gigantesca mesmo. Um documento interessante de ter, quem trabalha na área. Bom, então, os princípios básicos da intervenção, quando a gente vai pensar, né, a gente vai pensar numa modelagem. Aí eu vou falar especificamente aqui mais daquele DTT, que é o treino de tentativas discretas, que é um dos que a gente viu lá na tabela. É com que eu trabalhei mais tempo. Ô, gente, olha aí, agora vai ter uma... Minha pequena acordou aqui. Aí vai ser uma prática. Na hora que eu falar do treinamento de pais aqui, ó, vou poder dar exemplo. Só um segundinho, pessoal, desculpa. Só vou avisar aqui. E daqui a pouco ela aparece. Olha só. Então, a gente vai pensar no ensino mais sistematizado, nesse ambiente mais controlado, como eu dei o exemplo do contato visual, um treino passo a passo. O que é a modelagem, né? É a gente pensar, qual que é o comportamento-alvo? Eu quero que meu filho não, né? Meu paciente. Quando a gente fala de treinamento de pais, a gente vê com os pais também, né? O que eles querem ensinar e tal. Mas vamos pensar numa estimulação que aí eu que tenho o currículo, né? Eu que sei o que eu preciso desenvolver com aquela criança. Vou pensar que eu quero ensinar um contato visual mais sustentado, enquanto ele está brincando, à distância. Então, eu tenho esse alvo. Qual que é a linha de base da criança? Ele não sustenta, ele nem olha. Eu chamo várias vezes e ele não faz contato visual nenhum. Ou eu chamo, ele me olha, mas ele não sustenta. Então, eu vou entender onde está a linha de base. Por quê? Não adianta eu criar um procedimento que seja já ficar à distância, colocar o menino brincando e chamar ele de longe, né? Eu preciso de ter um processo que seja mais gradual. Então, a modelagem é eu fazer essa escadinha entre o comportamento linha de base, que o que daquela habilidade ou daquele comportamento eu já tenho desenvolvido na criança e aonde que eu quero ir, né? Então, isso aqui é um desafio para as escolas, por exemplo, né? Quando a gente fala de inclusão, né? Se a criança, eu quero ensinar ela a multiplicar, mas a criança, o menino não está nem somando nada na matemática ainda. Ou quando eu penso em leitura, não adianta eu colocar um livro na frente da criança e falar, leia. O método fônico vai trabalhar com, eu vou ensinar as vogais, eu vou ensinar as consoantes, eu vou ensinar a relação grafema-fonema, ali de conjuntos, de um conjunto, de outro, depois eu vou juntar. Isso é um processo de modelagem. Isso é um processo que eu vou pegar o que eu tenho de conhecimento e eu vou criar uma escadinha que vai levar eu a desenvolver, eu conseguir desenvolver com o meu paciente aquela habilidade ali. É sempre baseado no reforço, né, gente? E é intensiva, a repetição aqui é importante. Não adianta a gente fazer esse treino com a criança de vez em quando. Então, por isso que aqui em Belo Horizonte, inclusive na clínica que eu trabalhei muitos anos, da Camila Gomes, a gente sempre fez um atendimento em formato domiciliar, inclusive treinando cuidadores, para trazer também essa questão da generalização, o ambiente em si fica mais estimulador. E, bom, a ideia é a gente fazer isso de forma repetida. A criança ir uma vez por semana num consultório de psicologia, ficar 1 hora e fazer esse treino aqui, um treino, um programa, que seja um programa completo ali, não vai ter o efeito no desenvolvimento como ela fazer aquilo diariamente. A literatura sobre estimulação intensiva coloca aí de 20 a 40 horas semanais. Claro, a depender da gravidade dos sintomas, né, da severidade do quadro também, né, se tem comorbidades. Então, a ideia é uma avaliação inicial que a gente identifique essa linha de base. Então, tem currículos, né, tem formas de avaliar comportamento adaptativo, tem vários instrumentos. Eu vou fazer uma avaliação inicial, eu vou entender aonde que aquela criança está, em termos de repertório de comportamento, o que está deficitário, e aí eu vou fazer um planejamento da intervenção, né? Então, eu vou pensar, não, o que está mais deficitário, o que pode estar trazendo mais prejuízo, e aí eu vou criar, então, esses programas, eu vou definir meus objetivos ali com a intervenção, e vou criar esses procedimentos,
Aí eu preciso criar, Gabi, da minha cabeça? Não, tem manuais específicos, por exemplo, para habilidades básicas. Mas a literatura, ela tem um buraco, assim, nesse quesito. A gente tem 2 manuais em português de treino de habilidades básicas e só. Então, uma criança que, por exemplo, não tem um quadro tão severo, aí a gente já não tem tanta coisa pronta, em termos de procedimento, já descrito no manual ali. Eu pego uma coisa, coloca na altura do olho, chama ele uma vez, chama ele 2 vezes. Tem manuais que tem ilustrado isso daí, eu vou mostrar para vocês. Mas aqui, enquanto psicólogos, a gente consegue elaborar o procedimento, né? Ou tendo conhecimento sobre análise de comportamento, sobre esse processo que eu falei de modelagem. Então, às vezes, qualquer comportamento a gente consegue pensar dessa perspectiva. Ah, meu filho com TDAH, ele levanta o tempo inteiro na hora de fazer para casa. Adianta eu pegar e colocar um alvo, assim, eu vou criar uma estratégia de reforço. Vamos pensar que eu vou colocar um prêmio para ele quando ele fizer o para casa todo sentado. O menino levanta 20 vezes. Olha o meu alvo aqui, a linha de base aqui, o passo que eu estou tentando dar, muito maior do que a perna. Provavelmente vai ser uma experiência punitiva, ele não vai dar conta, ele não vai ganhar a recompensa que eu prometi. Eu estou criando ali um contexto para dar errado, né? Então, agora se eu coloco, por exemplo, vou te dar umas fichinhas e você tem oportunidade de levantar essas vezes aí. Se você conseguir levantar só usando essas fichinhas, aí você tem uma determinada recompensa. E aí você levanta 10, eu vou possibilitar ali que ele levante 7, 6, enfim. Eu vou colocar algo que seja mais compatível com a linha de base, com a realidade e criar isso daí. Então, elaborar o procedimento é um exercício que nós podemos fazer também, né? Entendendo conceitos de modelagem, etc. E no procedimento em si, na aplicação disso com a criança, sempre nós temos que usar estratégias de reforço. Lembrando que reforço não é uma coisa geral, né? Não existe um estímulo que seja reforçador. Se o estímulo ele é reforçador, se ele é punitivo, se ele é mais neutro, depende do indivíduo. Se eu não gosto de chocolate, não adianta você me oferecer chocolate como recompensa por nada, né? Então, o conceito de reforço é aumentar a frequência do comportamento, é fortalecer o comportamento, é ensinar. Ele tem ele dá pra gente isso, né? A consequência que acontece depois que a criança está se comportando. Qual foi o comportamento? Ela me olhou rapidamente, que seja, mas se eu estou nesse espaço aqui, aí esse é o momento da intervenção que eu vou fornecer o reforçador, né? E aí eu preciso entender os interesses da criança, o que é reforçador para aquele paciente. E sempre, gente, uma reavaliação, né? Quando a gente está falando de intervenção baseada em evidência, quando a gente está falando desse tipo de prática, a gente precisa medir se o que a gente está fazendo está funcionando, né? Não ficar só no relato do pai ou numa análise mais subjetiva nossa. É fazer essas avaliações, traçar novos objetivos ou repensar procedimentos se aqueles objetivos anteriores não foram ainda atingidos, é super importante para a gente ser efetivo. Isso aqui eu já falei, né? O que é esperado, mais ou menos. Então, quando a gente pensa nesses currículos, né, eu tenho ali o que é esperado em termos de desenvolvimento, de repertório comportamental, dentro aqui de habilidades de imitação ou de habilidades de linguagem expressiva. Tá? Então, qual é a idade da criança, o que é esperado em termos disso, o que ela tem desenvolvido disso, qual é o meu alvo. Então, ter esse conhecimento também sobre o desenvolvimento, ter esses currículos, ter esses instrumentos de avaliação é super importante para a gente saber não só onde a criança está, mas para onde eu quero ir, né? O que faz sentido eu ir naquele momento do desenvolvimento dela. A avaliação vai conter, então, né? Pode conter o grau de autismo, da sintomatologia, né? O de acometimento ali, tanto do A, do B, o que essa criança tem de mais sintomas, a funcionalidade, então esse repertório de comportamento em diversas áreas do desenvolvimento. E a avaliação cognitiva ajuda muito a direcionar também. Se é uma criança que tem um impacto maior em funções executivas, em memória operacional, por exemplo, eu poderia trabalhar, mas a gente, a priori, já faz isso, né? Já é ideal fazer isso. Mas com instruções mais curtas. E entender também, gente, a partir da avaliação, as possibilidades de prognóstico. Isso é importante para a gente não criar expectativas na família também que sejam irreais. Não significa que a gente não estimula e não tenta absolutamente todos os recursos, mas é importante alinhar essas expectativas também. Aqui alguns manuais que eu comentei com vocês. Então, esses 2 primeiros aí são do SEI Desenvolvimento Humano, que é esse consultório que eu trabalhei bastante tempo. Ele é aqui de Belo Horizonte, a Camila é referência, né, em tratamento, assim, para TEA, em estimulação intensiva, em ABA.
Esses 2 manuais, o primeiro ali o amarelinho, é de ensino de habilidades básicas. Depois eu posso mostrar para vocês, eu até tenho o livro aqui, né? Essas ilustrações. Então, tem o procedimento todo ilustrado. Treino de imitação, você olha para a criança, como você dá o comando? Faz assim, eu peço uma vez, eu peço 2. Na terceira eu ofereço suporte. Então, tem os níveis de suporte, né? Eu posso dar um comando verbal, uma dica pode ser bate palma, aí que já não é imitação mais. Eu dei um suporte, eu dei uma dica. Ou eu posso pegar na mão dela e dar uma ajuda motora ali mesmo, física. Então, tem várias formas de dar o suporte, e a gente vai retirando esse suporte devagarzinho, ali com o passar dos treinos, né? A ideia é essa. O segundo manual é um treino de habilidades de autocuidado. Foi feito em parceria com a TO, dessa mesma clínica, que também tem formação em análise do comportamento. E é isso, qualquer habilidade que eu vá ensinar, gente, seja de qualquer área, é muito comum nessas clínicas grandes, a Fono, TO, todo mundo tem formação em análise do comportamento. Porque a forma de ensinar, independente do que eu esteja falando ali, vai ser específica. O procedimento vai ser sempre pautado nesses princípios, assim, que eu estou trazendo um pouquinho brevemente para vocês. Esse outro manual, Passo a Passo, Seu Caminho, também está disponível, ele é um pouco mais antigo, também em português. Então, esses manuais, eles vão fornecer currículos, então, currículos específicos, dentro de habilidades de atenção, contato visual, conseguir sentar, eles colocam lá um currículo mesmo, e aí a gente, o modelo Denver, traz um checklist de avaliação para a criança, né? Então, o que essa criança tem desenvolvido, e aí considerando as idades também, né? E é a questão, né, gente? Mas dá para ensinar qualquer coisa, fazendo assim, o procedimento correto, o resultado é certo, né? O condicionamento é a mesma coisa, a gente escuta isso muito, você está adestrando a criança, você está usando, às vezes, por exemplo, comida. Isso pode ser visto de uma forma muito negativa, mas pode ser visto também de uma forma positiva. A gente precisa mudar um pouco essa visão, né? A gente precisa ensinar como a criança aprende. Então, se o que move ela ali é esse menininho que eu estava contando para vocês, que eu atendi no segundo período, ele era apaixonado com maçã. Então, esse menino faz malabarismo para ficar comendo maçã. Então, é claro que a gente vai ponderar várias coisas aqui, não é interesse. Se a gente tem outros tipos de reforçador, se a gente consegue transitar para reforçadores naturais, é óbvio que o profissional ali ele vai tentar a melhor forma possível, assim, de colocar esse treino. Agora, a gente precisa romper um pouco essas barreiras, assim, né? De, você está ensinando a criança a ser de uma forma, ela não tem contato visual, para que você está ensinando? Né? Então, respeitar as características individuais, e não tem a ver com isso. Isso é uma romantização, igual eu falei lá no início, são sintomas, são coisas que trazem prejuízo e que precisam ser, na intervenção, foco para a gente deixar essa criança mais adaptada, pensando na qualidade de vida dela a longo prazo. Não é eu, Gabriel, profissional, acho que esse menino tem que se comportar assim, assim, assado. É que esses déficits, esses comportamentos que ele tem hoje são pouco adaptativos, ou esse repertório que ele não tem vai fazer muita diferença nas relações sociais dele, ele precisa ser ensinado, né? E aí a generalização, eu comentei um pouco também já, né? Falei dessa questão de levar para o contexto da criança, de trazer reforçadores naturais para os comportamentos que a gente está ensinando. E muitas vezes, gente, aqui é fundamental envolver a família e a escola, para que o ambiente da criança seja estimulador. Senão a gente está treinando várias coisas ali. Por exemplo, eu estou treinando a criança a conseguir nomear. Ela não tem um vocabulário bom, ela não se comunica por meio de frases. Aí eu estou ampliando o vocabulário, estou treinando nomeação de objetos, por exemplo. Aí chega no contexto dela, ela mostra assim, que ela quer uma água e a mãe vai lá e entrega a água. Na escola ela consegue a água só apontando. Então, se eu tiver um ambiente que caminhe junto com a intervenção, uma escola, uma família que esteja orientada, aí eu potencializo muito. Eu estou na mesa, trabalhando com ele, que, como que chama esse? Dou dica, faço o procedimento certinho, ele está adquirindo mais vocabulário, e aí no ambiente, quando ele quer isso daqui, ele vai solicitar apontando, aí eu vou ter a mãe fazendo isso daqui. O que você quer? Tá, então como chama? E aí eu vou ter a mãe exigindo isso no contexto que ele de fato quer água, que aí também a motivação é muito maior, né? E aí vai ser a função da linguagem, vai ser uma contingência perfeita, em que ele quer a água, ele fala água, e aí ele tem a água. Claro que a resposta pode ser muito heterogênea, dependendo de características do tratamento, da criança, do ambiente familiar. Assim como no treinamento de pais, né? Se eu tenho vários cuidadores na mesma casa, se é uma criança com TDAH, idódio, só TDAH, se é uma criança grave aqui, com deficiência intelectual associada ou não.
Então, né, claro que a resposta vai tender a ser muito heterogênea, mas a gente vai tentar, em termos de ambiente, oferecer a coisa mais redondinha possível, né? Certas coisas a gente não vai ter tanto controle. Agora eu vou falar um pouquinho do treinamento de pais, e aí, de novo, pessoal, é uma separação que vem de manuais específicos, né? Então, como eu mostrei para vocês agora, que eles são manuais de estimulação intensiva. Então, eles vão estar trazendo esses conceitos de modelagem, de uso de reforço, de elaboração dos procedimentos ali descritos para uma estimulação intensiva. A gente tem manuais específicos que são voltados para o treinamento de pais, treinamento de manejo comportamental. Agora, quando a gente fala de estimulação intensiva ou manejo comportamental, as coisas estão também, em certa medida, misturadas. Eu posso estar seguindo um manual de treinamento de pais aqui, fazendo com uma criança ali que tem um quadro de TDAH, e quando chegar na parte de modelagem, que no treinamento de pais tem, eu vou ficar ali mais tempo com aquela família, por exemplo, aquela criança tem uma seletividade alimentar importante, aquilo precisa ser alvo de intervenção, ou aquela criança tem uma habilidade que está deficitária, e eu vou me estender um pouco mais nesse ponto de estimular, de desenvolver. Ou lá, no caso da estimulação intensiva, a criança tem muito comportamento disruptivo, durante os treinos ela está brava, jogando os material para cima, então a gente vai abordar sobre manejo também, seja com a família ou com o estagiário de psicologia que esteja conduzindo, a gente vai ter uma atuação que envolve as duas coisas em alguma medida. Não vou me estender sobre o diagnóstico, né, mas o TDAH é um transtorno que tem uma prevalência muito alta, né, 5% da população, é um quadro marcado por sintomas de desatenção, de hiperatividade e impulsividade, podendo, né, a criança ter sintomas nos dois eixos ou em um dos dois. Então, pode ser uma apresentação desatenta, uma apresentação hiperativa ou uma apresentação combinada. Especialmente para os sintomas externalizados, então a parte de hiperatividade e impulsividade, a gente tem a necessidade maior desse tipo de intervenção como complemento. Tá? A desatenção, tratamento de primeira escolha, vai ser medicamentoso, mas claro que deixar um contexto organizado, favorável. Então, pensar em questões do ambiente também favorece. Né, existem vários impactos aí do TDAH, públicos, pessoais, claro. Quando a gente fala de transtorno, gente, a gente está falando de coisa que está trazendo prejuízo, que está trazendo impacto às relações sociais, ao desempenho acadêmico, às relações e à dinâmica familiar. Então, no caso do TDAH, tem um monte de estudo, né? Mostra uma qualidade de vida pior dos pacientes e dos pais. Então, na verdade, os transtornos do neurodesenvolvimento, no caso do TEA também, né? A saúde mental dos pais é algo muito impactado. E no caso do TDAH, que é o maior risco de morte prematura, suicídio, ocorrência de lesão acidental, abandono escolar, menor sucesso laboral, associação com comportamento criminoso, delinquência, abuso de substância. Então, tem assim, uma série de associações aí bem complexas, e a ideia é a gente tentar promover intervenções que, de novo, claro, melhorem o prognóstico. 50% dos casos de TDAH acabam associados ao TOD, né? O TOD aqui, como um quadro às vezes mais leve, com apresentação só em casa, pode acabar sendo até uma complicação do próprio TDAH. A gente vai ver esse ciclo. Então, uma criança com TDAH, ela tende a ser mais demandante. Não é uma criança no ambiente que vai passar muito despercebida. Mesmo que ela seja só desatenta, ela vai precisar de mais diretividade. Talvez ela seja menos colaborativa para a execução das tarefas. O próprio fato daquilo ali ser difícil, por exemplo, fazer um para casa e ela está sem medicação, uma criança que não está tratada, pode começar a aparecer em comportamentos de maior resistência. Se ela tem sintomas de agitação, de impulsividade, aí mais ainda esse comportamento, esse ambiente fica desafiador para os pais, né? Os sintomas externalizantes, eles estressam muito o ambiente. Não são crianças que vão estar falando alto, que vão ser pouco colaborativas, demandantes, eu vou ter que pedir, dar um comando 1 milhão de vezes, né? Então tem uma série de fatores aí que vai trazer muito estresse, vão trazer muito estresse desse ambiente. E aí os pais, eles tendem com esse estresse parental elevado, adotar estratégias piores. Então, quem é que conduz uma criança, de vocês aí, quem tem filho, eu não sei, mas vamos pensar. Quando a gente está exausto no fim do dia, você não está conduzindo seu filho da mesma forma que você conduziria se você está descansado, se você está bem, se você está de bom humor, né? Então, se eu tomei uma multa, eu tomei uma bronca no trabalho, enfim, por um contexto que está desfavorável, vamos pensar que eu vou conduzir pior.
E aí os próprios sintomas da criança trazem esse contexto desfavorável, né? Vão trazer esse estresse no ambiente, que colabora para a adoção ali de estratégias ruins, que piora o sintoma. Então, quais são essas estratégias ruins? Eu tendo, por exemplo, a ter um nível de permissividade ou de autoritarismo muito maior. Então, eu poderia dizer assim, aqui, faz o que você quiser, porque eu não estou, por exemplo, com paciência para lidar com aquilo. Então, a criança está insistindo que ela quer alguma coisa, eu não tenho menor condição de lidar com isso agora, eu vou falar assim, que faz o que você quiser. Então vai, tá? Não toma banho, então faz o que você quiser. Eu vou ter um perfil permissivo. E aí eu estou ensinando, né? Esse meu comportamento é consequência. Consequência para o comportamento da criança de estar, por exemplo, insistindo que ela quer algo. E aí eu estou ensinando para ela que insistir funciona quando eu faço isso, né? Ou, por exemplo, eu vou para estratégias mais autoritárias. E aí eu grito, eu bato, eu tento controlar o comportamento da criança com essa autoridade, às vezes até física, o que também piora os sintomas. Então, são dois extremos que a gente vai pelo estresse. Então, esse ciclo, às vezes as famílias chegam para o treinamento de pais e está assim, uma bola de neve. Os comportamentos, os sintomas da criança, assim, muito, trazendo muito prejuízo para o contexto, os pais super esgotados, cansados, e já nessa dinâmica, às vezes até de oscilar. Ontem uma mãe falou comigo, é um treinamento de pais que eu estou na segunda sessão, ela falou comigo, eu tô assim, tem dia que eu tô permissiva, tem dia que eu tô autoritária, que é pior ainda, uma inconsistência gigante no manejo. E lembrando, gente, treinamento de pais não é julgar as estratégias que os pais estão utilizando, nem quando existe ali uma agressão física. Eu não tô aqui para dizer, isso que você, que horror isso que você fez, ou fazer qualquer julgamento pessoal ou moral. A gente precisa entender que a família está num ciclo, né? O nosso papel é orientar e ajudar. Então, é o melhor recurso? É uma boa estratégia de ser usada? Não. Tem consequências? Tem. Eu vou aumentar risco para depressão, ansiedade. Você tá assim, isso é um atentado contra a sua relação com o seu filho, né? Então, assim, existem estratégias e recursos melhores? Sim, nós vamos ensinar e dar ferramentas principais. Quando eu digo julgar, não é que a gente não vai explicar que é uma estratégia ruim, mas não com dessa perspectiva moral, mas nossa, tá batendo no menino. Porque a gente precisa, enquanto profissional, entender que esse ciclo, às vezes, eles entram e é o recurso que o pai encontrou de fazer a criança ceder, de fazer a criança obedecer. E funciona naquele momento, gente. Então, a gente vai entender que as contingências são entrelaçadas. Então, enquanto eu estou ensinando para o meu filho, quando eu cedo, quando eu digo assim para ele, olha, então vai lá e faz o que você quiser, eu estou ensinando para ele que a insistência funciona. Ao insistir, qual consequência teve no ambiente? Ele conseguiu, tá? Qual que é a minha contingência? Aqui dando uma aula, ou estava aqui trabalhando, a minha filha veio e ficou me insistindo, perturbando. Então, qual que é o contexto? Qual que é o antecedente? Esse. Meu comportamento. Eu falei com ela assim, aqui, vai lá, faz o que você quiser, toma aqui então, toma aqui o celular. Que é o que ela estava me pedindo, por exemplo. Qual é a consequência? Ela sai. Então, isso que a gente vai chamar aqui de estímulo aversivo, ela está me atrapalhando, ela está me irritando, ela está insistindo, sai. É o que a gente chama de reforço negativo. Reforça o meu comportamento de ceder no futuro, porque tira do ambiente ideal que está aversivo para mim. Então, os pais, quando estão esgotados, é batata que esse tipo de estratégia, ou quando eu bato e o menino para de gritar, para de chorar, né? Funciona. A consequência imediata que o pai vai ter é essa. Mas aí a gente vai ampliar e explicar isso no treinamento de pais e trazer essa perspectiva de que, a longo prazo, né, você está, na verdade, aumentando a frequência daquele comportamento, deixando o seu eu no futuro triste. E aí você vai ter que lidar com isso todos os dias. E cedendo, né? Então, fica uma dinâmica bastante disfuncional. Então, no ambiente familiar, né, quando a gente tem uma comorbidade tão frequente com o TOD e tem esse ciclo, o ambiente familiar vai ser determinante, né? Para a gente pensar, de novo, no prognóstico também. Aqui tem várias evidências, pessoal. Depois eu posso mandar até esses artigos para vocês sobre o treinamento de pais. Eu tenho também um monte aqui de revisão e de um material separado sobre o treinamento de pais online, que foi o que eu desenvolvi no treinamento, no meu doutorado, né? A gente fez uma plataforma online de treinamento de pais. Então, tem muita evidência aqui. Eu coloquei as evidências do formato presencial para trazer para vocês. Né? Mas tem bastante coisa. Somada à medicação, tratamento de primeira escolha para os casos de comorbidade, é a intervenção psicossocial mais robusta de evidências para crianças com TDAH. Não tem aqui, né? Aqui nesse outro estudo coloca que não tem evidências para ser recomendado como tratamento de primeira escolha, isoladamente, né? Mas um tratamento multimodal, sim.
Abordagens na escola, dentro do treinamento de pais, vão melhorar, inclusive, os prejuízos relacionados à desatenção, que eu comentei um pouquinho. Esse estudo mostra melhora na relação dos pais-filhos, desenvolvimento de uma parentalidade mais positiva, redução dos sintomas de TOD, né? E algumas faixas etárias, como pré-escolares, claro que vão responder melhor. Quanto mais velha a criança vai ficando, mais difícil, menor é o efeito da intervenção. Então aqui outro estudo, né? Melhoras nas habilidades parentais, melhora no comportamento relacionado ao TDAH e a problemas de conduta. Isso aqui foi uma revisão que trouxe o treinamento de pais como intervenção com evidências robustas também. E aí os efeitos principais, melhora na parentalidade, no senso de competência parental, na relação pais-filhos. E, muito importante, muitos estudos trazem isso, na saúde mental dos pais. Esse é um modelo manualizado que a gente usava lá no NITDA, que é o Núcleo de Investigação da Impulsividade e Atenção, lá do Hospital das Clínicas. O modelo é o proposto pelo Alan Kazin, é um modelo de treinamento de pais comportamental. Existem outros modelos, tá, gente? Então, é baseado na teoria do apego, em outras fundamentações teóricas aí. Fundamentados na ciência do comportamento, existem vários, que é o caso do manual do Kazin aqui também. Então, aqui alguns objetivos, né? Aumentar a cooperação da criança, distensionar os relacionamentos, promover a harmonia familiar. Quando a gente está naquele ciclo, pessoal, os pais já começaram a brigar. Eu tô querendo até ver aquela palestra lá que vai ter hoje de casal. Eu brinco que, assim, tem hora que no treinamento de pais vai para essa demanda, né? Eu tenho que encaminhar para terapia de casal, porque a família vai ficando muito tensa. Às vezes o pai conduz de um jeito, a mãe de outro. Eu sempre tenho esse cuidado de abordar muito com eles como funcionando mais como parceria, não com apontamentos, né? Mas você faz isso aí errado. Todo mundo tem pontos que certamente a gente consegue adaptar e trazer estratégias melhores. Às vezes o desafio maior é da mãe, às vezes o pai já tem mais consistência ou o contrário, né? Então, assim, se o outro está ali no ambiente mais para ajudar, outro dia eu e uma família combinamos até uma palavra-chave, assim, que quando o pai perceber que a mãe está começando a flexibilizar, ou ela vai dar atenção ali no momento que não é para ela dar atenção para a criança, o pai falar isso, assim, ela sai mais de cena. Então, se a gente tem essa parceria, funciona muito melhor. Mas aqui nessa questão da harmonia familiar, os relacionamentos em casa vão ficando muito tensos, né? Ter uma criança em casa já é um desafio, né? Uma criança com esses comportamentos que trazem esse estresse para o ambiente, sem dúvida, impacta irmãos, impacta a relação dos pais. Depois eu vou mostrar para vocês aqui, foi o treinamento de pais online, essa é a marca, né? Hoje a plataforma está sendo comercializada, inclusive pelo Instituto Gênesis, pela Sapiens. Então, o conteúdo é 100% online, foi adaptado desse modelo proposto pelo Kazin. Depois eu mostro para vocês. Eu vou pegar o material aqui mais para eu contar para você. Ah, lá, aqui chegou. Bem na hora. Demonstração agora prática. E princesa, a mamãe está dando uma aula. Aqui, ó. Senta lá no quarto da Bubu, por favor. Vem cá para você dar um oi. Você quer dar um oi? Mamãe, por que você não... Quer dar um bom dia pro pessoal? Fala bom dia. Bom dia. Por que você não usa o computador de lucro? É porque aqui fica atrás da janela, meu amor. Vai lá pro quarto da mamãe, tá bom? Obrigada. Então, pessoal, eu separei aqui o conteúdo para mostrar para vocês um pouquinho do que a gente produziu, mas né, do modelo do Kazin, e aí eu vou comentar das sessões. É uma intervenção que tem uma média de 12 sessões. Aqui, no caso do online, a gente adaptou para 6, para ter uma aderência maior. Então, olha só. A gente tem aqui no módulo 1, a gente explica a contingência de 3 termos, né? Então, esse ABC do comportamento, antecedente, consequência, antecedente, comportamento, consequência. Eu comentei com vocês aqui a entrelaçada, né? A dos pais, a da criança. Então, entender que o contexto pode favorecer um comportamento X ou Y e a consequência é o que vai determinar se, assim, né? Vai aumentar a probabilidade desse comportamento acontecer de novo no futuro ou não. Então, assim, inclusive, a gente explica aqui que os pais são um estímulo discriminativo. Eu sou antecedente, eu estou no ar. Então, às vezes a criança se comporta de um jeito muito diferente com o pai e com a mãe. Por quê? O pai e a mãe são estímulos discriminativos para repertórios de comportamentos diferentes.
Então, desde que eu nasci, eu estou exposto ali a contingências, né? E eu vou selecionando repertórios. Os comportamentos é selecionado pela consequência. Esse é o entendimento da análise de comportamento, né? Então, eu me comporto, a consequência é reforçadora, eu tendo a me comportar de novo, eu tendo a me comportar no futuro, numa contingência parecida, no contexto parecido com isso, daquela mesma forma. Porque a gente, enquanto organismo, a gente está buscando reforço, né? Lembrando que o conceito de reforço é amplo. Recompensa, se reforço é esse guarda-chuva, é um pontinho que está aqui debaixo, que é um entendimento também equivocado que as pessoas têm sobre a análise do comportamento, né? A gente vai adestrar menino, a gente trabalha dando, você vai dar biscoito. Não existe isso. Recompensas podem ser usadas, inclusive, algumas trocas não são um problema de serem feitas. A gente trabalha, a gente ganha dinheiro, a vida é assim, né? Não tem problema, por exemplo, eu condicionar ali que meu filho, para ter acesso a certos privilégios, ele conclua atividades que são importantes, que são da obrigação dele. Não só não tem problema, como isso é super importante. Essa é uma forma de, na contingência, ensinar responsabilidade muito mais efetivamente do que se eu sentar a criança e ficar dando uma palestra sobre a importância dela fazer as coisas que ela precisa fazer, dela fazer para casa, e sem que exista essa imposição. Então, às vezes eu estou dando a palestra, esperando que meu filho se comporte ali do jeito que eu estou ensinando, tentando ensinar com o discurso, mas ele tem a opção de fazer o para casa ou de ver desenho. A TV está disponível. Então, é óbvio, né, dependendo da idade da criança, ela vai ter controle cognitivo para simplesmente falar assim, eu vou fazer meu para casa primeiro, né? E não é afetivo dos pais pensarem, ele tem que... Porque às vezes a gente pensa assim, ele tem que me respeitar, me obedecer, tem que fazer por quê? Só porque ele te ama, né? Ver TV para ele é muito mais interessante naquele momento. Então, entender, explicar aqui para os pais a contingência, entender essas questões do contexto é super importante. Então, às vezes, assim, eu estava falando da seleção, né, pela consequência. Determinados repertórios são selecionados em contextos muito específicos. E a criança vai discriminar muito bem. Então, por exemplo, às vezes, na presença da minha mãe, quando eu estou querendo alguma coisa, eu estou em contexto público, eu estou na rua, quando eu emito esse balaio de repertório, esses comportamentos aqui no passado, quando eu emiti, tendeu a funcionar bem. Muitas das vezes, talvez não todas, eu tive acesso a reforçadores. É tipo divertidamente, meu cérebro vai pegar isso aqui e vai jogar. Então, é esse o repertório que você vai emitir agora. E eu brinco assim com os pais também, porque não é para eles terem uma visão de que a criança está deliberadamente pensando, acho que vão jogar no chão, porque minha mãe normalmente compra o brinquedo quando eu faço isso. Não, isso foi um processo de condicionamento. Então, nosso cérebro vai pensar, vai processar de duas formas, né? Em prática, só o divertidamente, ele vai jogar esse negócio aí, o menino vai se comportar e ponto, ele não está, só não está na consciência, ele não está pensando, ele não está deliberando, tomando ali uma decisão e se comportando. Não tem esse processo, certo? Então, a ideia é a gente entender que... Deixa eu ver aqui no comentário. Eu estou tentando falar e ler o texto. Isso mesmo, Fernanda. Com certeza, muito importante. Eu não sei se todo mundo vê o comentário, né? Mas a Fernanda está colocando aqui que orientação de pais é essencial, engajamento é determinante para o processo, para o tratamento. Com certeza. Né? E muitos dos desafios que vão ser enfrentados por esse grupo clínico que a gente está falando agora são no contexto de causa. Então, trabalhar com a criança, e assim, talvez vocês trabalhem com TCC, trabalhar com a criança, por exemplo, estratégias de autorregulação no consultório, não tem o efeito potencializado como poderia ter se, por exemplo, em casa, no momento que a criança se desregula, ela tem acesso a um monte de reforçadores. Então, assim, o nosso trabalho em consultório, quem trabalha com TCC, né, de alguns de vocês talvez, está lá trabalhando com a criança, estratégias específicas para ela se regular melhor, chega em casa e, assim, ela se desregula, ela joga as coisas para cima, ela faz pirraça, a mãe dá excesso de atenção, flexibiliza o que ela está querendo ali, o que ela está solicitando, né? Tem um contexto que é muito mais favorável para um mau comportamento. E aí, gente, a consequência ensina demais, seleciona demais. E em casa, pode ser que em consultório com vocês, na escola, ela comece a usar essas estratégias, a se regular melhor, dependendo do nível de consistência na escola também, mas em casa os problemas vão se manter, se é esse o padrão. Agora, se a família está orientada, se eu trabalho estratégia de manejo e eu trabalho essa regulação da criança, aí eu tenho um cenário, assim, muito favorável para ter uma mudança gigantesca, assim, né, no comportamento e no prejuízo. Bom, aqui a gente trabalha nos antecedentes, meu tempo está ficando curtinho, eu vou estender só mais 10 minutinhos, que a gente começou um pouquinho depois
do horário, pessoal, e aí né, se vocês tiverem alguma pergunta que não dê tempo aqui também, eu fico disponível por e-mail, depois pelo celular. Mas olha só, aqui a gente trabalha estratégias nos antecedentes, rotina. Se meu filho tem muita resistência a fazer para casa e cada dia ele faz para casa num horário diferente, o quanto que ele vai se engajar em comportamento de insistir para deixar para depois, por exemplo? Se não tem um horário fixo. Ontem eu fiz 6 horas da tarde. Por que hoje você quer que eu faça 2? Ele vai querer procrastinar aquilo ali, vai te atormentar e vai ser muito difícil. Ou horário de tela. Estava conversando com uma família ontem sobre introduzir a tela de uma forma consistente, porque o menino tem 5 anos, a mãe resiste, fala que não quer tela, mas bota de forma aleatória, quando é conveniente para ela. E aí o menino insiste porque ele quer tela o tempo todo. Se eu tenho, você precisa dele na tela que horas? É quando você vai fazer o almoço? É quando você está pondo o outro menorzinho para dormir? Vamos criar uma rotina consistente desse uso? Porque aí a gente minimiza, por exemplo, os problemas. Esses problemas dele ficar insistindo o tempo todo para ter tela. Porque é consistente todos os dias, quando você chega na natação, você toma seu banho, aí você tem 30 minutos. Então, todo dia é assim, todo dia é assim, todo dia é assim. E ontem, no relato dela, isso foi uma adaptação, uma estratégia que a gente tinha conversado há semanas atrás. Ontem ela falou, ele não está dando um pio mais na hora de desligar a tela, e ele não tem pedido fora desse contexto. A ideia é essa, consistência, né? Então, eu criar uma rotina consistente, a forma de eu dar também para um antecedente. Vamos pensar que eu tenho uma criança desafiadora. Aí eu digo assim para ela, se você não comer tudo, você não vai ver TV. Eu posso dizer assim, nossa, você já está mais da metade do prato? Não acredito. Não, você já pode até ir pensando qual desenho que você vai escolher. Porque rapidinho você vai acabar aí e a gente vai poder escolher um desenho legal para assistir. Então, a forma de eu dar o comando pode dar um empurrãozinho na direção de um comportamento adequado ou o contrário. E aí, pessoal, aqui a gente trabalha principalmente rotina, tem até esse kitzinho de ilustração, né? E a forma de dar os comandos, né? Estar perto da criança, falar de uma forma gentil. Muitas vezes o para casa é sempre um momento ruim. Experiência aversiva para a criança e para o pai. Então o pai, na hora de chamar, já fala assim, hoje eu não vou falar 10 vezes, eu não quero ficar 1 hora fazendo para casa. Eu já vou ativo, o negócio já desandou desde o início, né? Então aí trazendo um comando com uma qualidade melhor, o pai pensar melhor antes de falar, chegar perto, abaixar a altura do olho, tentar não falar de uma forma ríspida, ou ao contrário, pedir, por favor, falar de uma forma educada, e algumas outras estratégias aí. Então, qual que é a chave do treinamento? Se vocês perguntarem assim, o que a gente ensina, qual que é o objetivo máximo? É criar um contexto favorável para o bom comportamento acontecer e eu reforçar. Porque o que ensina é reforço, não é punição. Então, eu criar uma rotina consistente, eu dar comandos de uma forma específica. Eu brinco que a gente chega lá no módulo de punições, 80% dos problemas já estão resolvidos se os pais fizeram direitinho até lá. Por quê? Aqui, quando eu coloco essa rotina de tela, esse exemplo que eu dei, eu já tenho a criança se adaptando, mudando o comportamento dela, e aí eu tenho a possibilidade de, quando eu vou desligar e ela aceita numa boa, eu falo assim, nossa, filha, você tá uma moça grande, acabou seu tempo de tela, a mamãe desligou, você tá colaborativa, você tá tranquila, agora é o momento de almoçar, você veio, você sentou na mesa, eu tô orgulhosa de você, tô beijo, do abraço, faço uma cosquinha. Eu criei um contexto extremamente favorável, a criança se adaptou e eu tô reforçando. Aí eu entro numa bola de neve, assim, infinitamente melhor, né? Uma bola de neve positiva, em que a criança tende a ir se comportando daquele jeito mais e tendo a minha atenção nos contextos em que o comportamento é adequado. Quando, na verdade, ela estava tendo muita minha atenção quando o comportamento é inadequado, né? Então, se a minha filha estiver lá fora quietinha, eu vou continuar aqui atendendo, dando aula. Se ela começar a gritar, se ela começar a quebrar alguma coisa, eu vou levantar e vou ir lá. O comportamento mesmo já chama muito a nossa atenção. E, culturalmente, a gente tende a não olhar o comportamento positivo, a não pensar no que eu quero ensinar, que é outro conceito importante que a gente trabalha aqui no módulo 1. É o conceito de oposto positivo. O que eu gostaria que meu filho fizesse ao invés disso que ele está fazendo? Porque esse é o foco. O meu filho levanta muito durante o para-casa. Eu quero que ele permaneça sentado durante o para-casa. Que aí eu vou tentar criar um contexto que vá favorecendo mais isso e eu vou olhar para isso. Um pouquinho mais que ele fica sentado, eu vou conseguir elogiar. Eu vou colocar o meu olhar e a minha atenção nesse oposto positivo. É um conceito importantíssimo do treinamento de pais. A gente trabalha em antecedentes com prevenção também. Qual a chance da minha filha de 5 anos ficar um tempão aqui me esperando terminar a aula? Ela provavelmente vai começar a me interromper, ela vai me chamar, eu vou criar contexto com um comportamento pior. Então, é muito melhor nesse momento eu usar um recurso, por exemplo, deixar ela distraída e prevenir esse tipo de comportamento. Prevenção não funciona para ensinar tanto, tá? Se eu deixar ela insistindo e não atendê-la,
e mostrar que essa insistência não tem função, esse comportamento de insistir, por exemplo, se ela tivesse, poderia entrar em extinção, né? Eu posso criar oportunidade também para ensinar. Às vezes meu filho não dá conta de esperar muito tempo. Aí eu estou numa sessão, falta 50 minutos, ele não vai esperar. Mas se faltam 5, eu posso dizer para ela assim, espera só um pouquinho. Vai no seu quarto, espera um pouquinho que a mamãe vai lá. E assim, se eu sei que em 5 minutos ela daria conta, tá no limiar bom, aí eu levanto, vou até a criança e digo assim, tô muito feliz que você esperou, meu amor. A mamãe pediu pra você esperar e você conseguiu, muito bem. Mas é uma criança que não dá conta de esperar. Ela dá conta de esperar 1 minuto. Só que aí eu espero passar esse minuto, ela vir insistir de novo, aí é o comportamento ruim. Eu tenho que tentar focar no positivo. O pouquinho que ela tá esperando, eu dar conta de reforçar, por exemplo. No módulo 2, a gente trabalha com consequências reforçadoras. Então, tem o quadro de pontos, que a gente ensina para os pais a usarem, que é uma ferramenta, né, em que a gente faz trocas com a criança. Elas têm ali comportamentos específicos que dão para ela uma pontuação. E aqui é importante a gente ter uma boa descrição do comportamento. Na hora de dar comandos, também lá no antecedente, a gente trabalha com a criança e fala sobre isso. Ao dar os comandos, ser claro e específico. O pai uma vez falou comigo assim, colocou o menino na van e falava assim com ele, vai bonzinho. O que é vai bonzinho? Aí o pai falou comigo, ele sabe o que eu quero dizer com isso. Eu falei, não, vamos parar aqui, ele não sabe. Vai bonzinho envolve tanta coisa que está na expectativa do pai. Entra no supermercado, fala do menino, se comporta. O que é se comporta? Você não quer que ele corra, que ele pegue, você não quer tanta coisa. Se você é específico, você vai poder escolher um Kinder Ovo se você ficar perto de mim, segurando o carro ou de mão dada comigo o tempo todo. É óbvio, eu vou pensar na modelagem também. Qual é o tamanho dessa exigência? Eu vou fazer uma compra de 2 horas? Qual é a idade do meu filho? Né? Vou ter uma exigência compatível ali. Criar oportunidades para que eu possa reforçar. E não criar oportunidades de fracasso em que eu vou ter que punir, eu vou ter que ficar chamando a atenção. Aquilo ali que eu estou propondo não vai dar certo de jeito nenhum. Né? Aqui a gente vê o elogio mais estratégico, que é o elogio mais entusiasmado. Ele seleciona, é um reforçador que tem um valor maior, tem uma magnitude maior. Eu falo de um jeito entusiasmado, eu faço uma festa. Para crianças menorzinhas isso funciona, né? Não necessariamente falar entusiasmado é reforçador para algumas crianças. Lembra que isso pode variar. A atenção dos pais, sim. Mas tem criança que pode preferir um abraço, falar mais baixinho, mais um elogio específico. A minha, se eu falo com ela assim, você tá muito de parabéns, você é uma princesa, você comeu tudo, ou você compartilhou um brinquedo, você é uma princesa educada, uma mãe tão orgulhosa. Nossa senhora, se chama de princesa aí pra ela. Mas assim, né? Entender os interesses, do que meu filho gosta, mas entendendo aqui que é bom descrever, a ideia do estratégico é descrever o que a criança fez. Eu posso chamar de princesa, mas não é só isso. Muito bem, você é uma princesa. Filha, você tá muito de parabéns, você conseguiu compartilhar um brinquedo com um colega. Você é uma princesa educada, mas muito orgulhosa de você. Isso sim, né? Então, uma forma específica de dar elogio, de dar essa atenção positiva. E o quadro de pontos, que é essa ferramenta. Então, tem ali reforçadores, aqui trocas mesmo, recompensas. Podem ser materiais, pode ser atividades, ir no cinema, pedir uma comida que você gosta, tomar um açaí. Pode ser ganhar alguma coisa, figurinha do Pokémon, né? A gente, dentro dos interesses da criança, monta com os pais. E aí ela vai ganhando pontos e tal. Tem as diretrizes, depois eu posso mandar para vocês nessa cartilha. Sempre tem cartilha do módulo, né? Aqui a gente trabalha no módulo 3, consequências punitivas, né? O ignorar, não dar atenção em comportamentos, que na verdade não é punição, é o processo de extinção. Mas aí é uma diferenciação muito técnica da análise do comportamento. E para os pais a gente não tem esse objetivo de ficar dando aula. É de trazer algo funcional, né? Então, não dá atenção quando a função do comportamento é claramente chamar a atenção, ou quando a atenção acaba funcionando como um reforçador mesmo que secundário. Tem também a estratégia da repreensão, que é uma bronca mais estruturada, que a gente acaba direcionando a criança. Então, o que parar, por que parar e o que fazer ao invés disso, que é o que a gente não fala. Para de gritar agora. Ou, por exemplo, para de chutar a bola dentro de casa agora. Pega a bola e vai naquele espaço ali. A gente tende, às vezes, a não dar o complemento, a só dar um grito ali para a criança parar e interromper o que ela está fazendo, né? E muito só do que não fazer. Não faça isso, mas a gente não dá essa alternativa. E o canto do nada, que a gente trabalha aqui também. Aí eu escuto demais, gente, já usei isso aí. Eu já usei essa estratégia tudo. Com meu filho, nada disso funciona. Gente, a gente precisa de consistência. A gente tem uma criança ali que provavelmente tem um histórico de inconsistência, porque naturalmente os pais, o ser humano é inconsistente. Então, quando a gente fala de treinamento de pais, desse tipo de intervenção, é um manejo muito mais profissional, muito mais pensado, né?
Então, assim, a chance desse pai ser inconsistente ao aplicar punições, ter sido no passado, é gigantesca. Às vezes o menino dá um grito, eu tô sem paciência, eu não faço nada. Às vezes ele grita e me xinga e eu tiro o tablet. Teve uma mãe que me contou ela aplicar punições super extensas, né? Aí o menino tava com um maior problema na escola, tirou o tablet por uma semana. O menino de 5 anos olhou na cara dela e falou assim, você só tá falando isso pra me gerar agonia. Porque ele sabe que ela não vai sustentar os 5 dias. Então, assim, na hora de aplicar punições, tem uma série de detalhes que não são detalhes. Que se a gente não faz exatamente daquela forma ali, tá jogando areia na estratégia. E criar uma história, virar a chavinha na cabeça da criança, que aquele recurso não funciona mais, demora. Se o meu filho insiste muito, me interrompe muito, eu ponho essa extinção, eu não posso atender quando ele faz isso. E eu vou ter que não atender enquanto ele faz isso 200 vezes. Porque provavelmente o histórico que eu tenho passado com ele é de reforço intermitente. Às vezes eu atendo, às vezes eu não atendo. O que fortalece ainda mais o comportamento. Então, quando eu pôr isso aqui em extinção, vai ser, sofrido. Então, eu trabalho com os pais essa questão. Não é um processo fácil o treinamento de pais. É, muitas vezes, o único recurso que se tem ali para melhorar o contexto familiar, né, as relações, o comportamento da criança. Mas não é fácil. Principalmente se a gente tem, e na grandíssima maioria das vezes, a gente tem essa história. Se o pai é super permissivo, sempre foi 100% do tempo, é até mais fácil colocar controle para ele do que se ele tem a inconsistência, que é o que a maioria tem. Bom, no 4 a gente fala de modelagem, que eu já falei no contexto de estimulação. Então, entender comportamentos que eu quero desenvolver, habilidades que eu quero desenvolver, fazer um passo a passo, entender que o que eu posso exigir, a exigência adequada é sempre aquele um pouquinho acima do que o que o meu filho dá conta. Então, se o meu filho lá, o autismo ou uma deficiência intelectual, ele não dá conta de olhar nos olhos e sustentar, mas ele olha quando ele é chamado, eu vou começar a trabalhar com um pouquinho de sustentação, né? Então, é entender aqui, se o meu filho, ele é muito bagunceiro, ele vai tomar banho, ele deixa a roupa toda espalhada, jogada, deixa no chão. Eu posso, uma primeira exigência, até para eu dar ponto no quadro, ou para eu elogiar, é ele pegar a roupa embolada, suja, misturada com limpa, mas pôr na cama. Não deixar no chão. Pode ser um primeiro passo, uma primeira exigência. Então, é entender que qualquer comportamento ou habilidade que eu esteja falando, não, mas pôr a roupa e separar, isso aí é fácil. Não é fácil para o seu filho. Vamos entender fácil e difícil como frequência. Qual a frequência que ele separa, dobra e guarda? Se ele não faz isso, ponto, é difícil. Nós vamos colocar como algo que está difícil para ele ali. Seja porque ele não sabe fazer, porque ele tem um comprometimento, porque ele tem um comprometimento motor, ou porque ele é pouco colaborativo. Não me importa. Eu vou seguir mais ou menos da mesma forma. A depender de qual desses motivos, eu vou conseguir caminhar mais rápido ou mais devagar nesses passos. Mas eu vou ter que fazer um processo de modelagem da mesma forma. Aí existe no processo do treinamento de pais, lá pela metade do caminho, uma revisão, né? E comportamento de baixa frequência é uma outra punição que a gente coloca e ensina para os pais, mas aí é para crianças com transtorno de conduta. Né? Acho que cabe a gente se estender. E o último módulo aqui, né? A última parte do contexto seria o módulo 6, no caso dessa redução que a gente fez. A gente trabalha estratégias de resolução, negociação e resolução de conflitos. É uma sessão muito interessante para crianças um pouquinho mais velhas, adolescentes, pré-adolescentes. Então, é uma forma estruturadinha ali da gente ter uma conversa com a criança, que nessa conversa a gente dá modelo. Então, eu vou te ouvir até o final, e aí eu exijo que você me escute também. Eu vou resumir o que você falou para mim, e aí eu peço que você resuma o que eu falei. Nós vamos tentar criar soluções e traçar possibilidades juntos. Então, é uma sessão bem interessante. O que não é flexibilizável? Fazer um para casa, regras que são muito básicas da rotina. Agora, a criança está me questionando que ela quer fazer num outro momento. Não naquele momento da rotina que eu coloquei. Ou ela está querendo uma mesada, ou ela está querendo fazer uma tatuagem, ou ela está querendo colocar um piercing, ou ela está querendo escolher as roupas dela. Ela quer um corte de cabelo específico. Qualquer tema, ela precisa que aquilo comece a virar um problema, da criança está demandando, está solicitando, e aquilo está sendo fonte de ato muito frequente, para eu sentar e falar, vamos conversar sobre esse assunto aqui, que a gente precisa alinhar. Se a gente não conversar, vai continuar do jeito que está. E aí vou dar... eu mando esse cartãozinho para vocês verem depois. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Mas é como se fosse uma regra, umas regrinhas ali, uma sequência, para a gente ter uma conversa mais estruturada. E no início, gente, pega esse cartãozinho, pai, e coloca na mesa. Lê com a criança. Vamos fazer isso passo a passo aqui.
Depois não, isso vai ficando mais natural. Mas às vezes a gente precisa de estruturar as coisas muito bem, né? O pai ir se adaptando e mudando o comportamento dele. Mudar comportamento é muito difícil, né? Então, assim, o que faz a bola de neve positiva acontecer? O pai começa a usar recursos que eu estou dando para ele aqui na intervenção, e ao usar, a criança responde melhor. Aí meu filho fica mais colaborativo. Aí eu tô vendo o negócio funcionando. Aí eu tô vendo ele tomar banho quando eu peço. Aí eu tô vendo a coisa fluir. Aí o meu comportamento de fazer uma solicitação de uma forma mais calma, de olhar nos olhos, aí o meu comportamento de ser consistente com a rotina vai ser reforçado e fortalecido. Porque aí no ambiente eu tô tendo consequências naturais, mesma coisa do TEA lá, quando a mãe entra, olha nos olhos. Eu vou tendo consequências naturais. Então aqui a intervenção é voltada para o pai mesmo. Né? A gente vai mudar o comportamento da criança, mas isso vai ser mediado por uma mudança de comportamento dos pais. Certo? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico à disposição para qualquer dúvida, né? Esse é meu e-mail, pessoal. Agradecer novamente ao professor Leandro, ao Matheus, pelo convite. É sempre ótimo falar sobre esse tema. Eu gosto bastante, é com que eu trabalho 24 horas por dia. Eu bem que parte da minha formação foi virar mãe também, mas eu sempre falo com os pacientes também. Eu não sei qual é o desafio que eles enfrentam, porque a minha filha é muito boazinha. Tem uma consistência desde que ela nasceu maior, né? Eu trabalho com isso o tempo inteiro da vida, mas ela também tem um temperamento, ela é muito tranquilinha. Então, assim, né? É um desafio muitas vezes para os pais terem crianças em casa, né? Que geram esse estresse todo e tudo. Então, a gente tem que ser muito acolhedor com eles e trazer conhecimento, né? Intervenções que sejam baseadas em evidência, que tragam, de fato, mudança no contexto das pessoas, que melhore a qualidade de vida, que seja efetivo. Enfim, esse tem que ser sempre o nosso objetivo. Eu agradeço demais e fico à disposição, pessoal. O pessoal está comentando aqui, que bom que vocês gostaram, pessoal. Meu e-mail está aí. Tem material, eu tenho alguns desses manuais ou artigos, né? Quem tiver mais interesse no tema e quiser me mandar. O pessoal tá adorando, viu? Bom, fico feliz. Gente, pode perguntar, tá? Gabi tá aí, pode responder pra gente. Uma dúvida que eu tenho é como que você consegue separar a função com todo esse aprendizado que você tem, com toda a sua pesquisa, e de repente chega em casa e aí? Com a Não filha. separo. Você fala da maternidade? Não separo. Eu sou, assim, a minha filha, é engraçado que, assim, ela busca reforço o tempo todo, né? Se ela abre a boca para escovar o dente e é super colaborativa, ela fala assim, mamãe, você viu que eu abri a boca e fui boazinha na hora de escovar o dente? Então, eu tenho o hábito, desde muito novinha, de reforçar muito, de trazer essas coisas, assim. Fiz procedimento para ensinar ela a emprestar brinquedo na pracinha desde muito novinha, usando esse reforço mais entusiasmado. Esse exemplo é ótimo, porque assim, a gente vê reforço aumentando a frequência de comportamento de forma muito clara. Eu ia incentivando, levava um brinquedo que ela não gosta muito, ia em contextos que tinha mais crianças na praça, etc. Dava uma ajudinha física sem forçar. Hoje eu acho que você vai conseguir, hein? Será? No dia que o colega pôs a mão no brinquedo, peguei ela, fiz cosquinha, joguei pra cima, não acredito, você emprestou brinquedo. Na hora que eu pus ela no chão, ela foi na mochila pegar outro brinquedo para entregar pro colega, né? Então, assim, de não emprestar para começar a emprestar. Então, eu não separo, Matheus, assim, minha vida é um pouco, assim, aplicar com ela o que eu trabalho e vivo ensinando pros pais, né? Claro que, como todo mundo, eu tenho meus momentos de inconsistência, de estar exausta, de dar um pé de vez em quando, né? Estou imune a isso. Não é que a minha condução com ela seja uma condução perfeita, não. Mas o fato de trabalhar com isso certamente facilita muito a minha maternidade. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? O pessoal pediu e-mail, elogiou bastante. Eu botei o e-mail de novo na tela ali. Uma coisa que eu sempre me pergunto muito, assim, você formou quando, Gabriela? 2015. 2015. Então, você pegou o contexto pré e pós-pandemia aí no consultório, né? Provavelmente, né? Não sei se atendia em consultório.
atendia, né? Na pandemia eu estava foi no meio, assim, do meu doutorado. Eu atendia, assim. Como é que foi essa percepção, assim, das crianças pós-pandemia nessa questão das tratativas dos pais, assim? Você percebeu muita coisa, assim, diferente? Eu acho que uma coisa que chegou muito foi a dificuldade com telas, né? Com conduzir isso. E isso acaba tendo desdobramentos aí até hoje. Hoje, para fazer para casa, o menino tem que estar com o celular na mão, porque é no aplicativo, na plataforma da escola. Isso traz alguns desafios específicos, né, para os pais, de controle, né, de conseguir ter um controle efetivo ali do uso dessas telas, das crianças terem, adolescentes, principalmente, mais facilidade ali para acabar burlando. Durante a pandemia, um excesso de uso também, os pais têm muito recurso do que fazer. Então, a gente tem que trabalhar, às vezes, com exigências básicas para, então, fornecer a tela. Né? Ah, meu filho acorda com o celular colado na testa. Me parece muito simples de resolver, né? Para os pais estavam aquela coisa, né? Nossa, isso parece muito Até porque os pais também estavam com o celular colado na testa também, né? Dependendo. Exatamente, né? Mas aí no COA a gente trabalhava o contexto, assim, mais o contexto, mais os antecedentes, vamos adequar essa rotina. Então, vamos montar uma rotina ilustrada para a criança. Você acordou, você fez para casa, não, você acordou, você trocou de roupa, você escovou seu dente, tomou café da manhã, e você tem seu tempo livre de tela. E aí eu vou segurar esse celular aqui, literalmente o controle está na minha mão, uma das formas de controle que a gente tem então é impor essas contingências, né? E aí, e adequando nesse sentido. Mas acho que o desafio maior que eu percebi, que é uma fala frequente, que foi desafiador no momento de ter esses desdobramentos até hoje, é o uso de telas mesmo. A gente postou no NCT ontem, foi ontem, inclusive. Eu até abri aqui para a gente ver que a gente colocou um artigo lá que justamente fala que 1 hora de tela por dia, aos 36 meses de idade, pode fazer a criança perder aproximadamente 397 palavras adultas, 294 vocalizações e 68 conversas todos os dias. Nossa. Enfim, é assustador. E assim, E na pandemia é isso, né? Eles ficavam imersos só em tela. Então, a gente não sabe ainda exatamente todos os desdobramentos disso aí no curso de desenvolvimento, mas certamente foi um contexto muito problemático, né? E privadas de interação. Então, a gente via até outro dia crianças, claro que hoje, mais com uma avaliação em si, um diagnóstico, já deu tempo, né, da criança desenvolver, e ela já está em contexto normal, há tempo suficiente para ela ter alguns atrasos que poderiam ser decorrentes da pandemia já serem superados. Se estão persistentes, já não é mais justificativa. Mas até outro dia era isso, né? Era difícil até discriminar o que era um problema vindo disso, desse contexto tão alterado, e o que era de fato uma dificuldade da criança. E da parte da Covid em si, assim, das crianças que tiveram, teve alguma coisa que você percebeu, assim? Ou que teve pesquisa nesse contexto também? Eu não sei. Isso eu realmente é uma questão interessante, mas eu não tenho conhecimento sobre isso. Depois eu vou até ver com a Raquel, que ela fez com adultos lá no laboratório. Ela fez com ela. Eu pensei na pesquisa dela, mas eu imaginei isso que tinha sido só com adulto, com criança. Assim, que eu tenha conhecimento, a notícia, não vi nenhuma pesquisa, não. A Isabela mandou. Como podemos engajar a escola nesse processo de intervenção? Penso que engajar de fato a equipe pedagógica, coordenação, etc., seja um desafio. É um desafio muito grande. Eu trabalho com muitas escolas, né, dos pacientes. Eu trabalho muito com paciente com TEA também. Esse processo de inclusão, de adaptação e da escola entender necessidades e características individuais da criança já é muito maçante, né? Agora, tem escolas que estão um pouco mais preparadas, ainda que não tenha escolas 100%. Acho que ninguém, né? A gente também, o conhecimento está sempre sendo construído, mas tem algumas que realmente é muito difícil, né? E a gente tem desafios inúmeros do contexto coletivo. Às vezes a criança está tendo um comportamento disruptivo ali, tendo atenção dos pares, de adultos, e é um contexto muito mais difícil de se controlar. Às vezes tirar da sala é o reforço que a criança está buscando. Às vezes ligar para a mãe buscar é o que a criança quer, né? Então, entender e fazer uma análise funcional, precisa, e conseguir manejar no contexto escolar
comportamentos mais desafiadores ali, certamente é um desafio gigante. Mas é possível a gente melhorar o contexto, né? Mesmo que a intervenção a gente não consiga resolver ali 100% dos problemas, certamente a escola sem orientação nenhuma vai conduzindo muito pior e aí é ladeira abaixo. Então a gente consegue, pelo menos, remediar algumas coisas. Legal. Isabela, depois fala se respondeu e quem tiver mais pergunta, manda. Eu queria fazer uma pergunta, Gabi, que eu acho que assim, me deixou curioso. Quais serão os próximos passos de Gabi aí na pesquisa, na produção científica? Enfim. Gabi, depois do doutorado, deu uma sumida da área acadêmica. Então, foi muito intenso esses processos para mim, né? Ou na carreira em si, sem ser acadêmico também. Eu saí da graduação e emendei direto no mestrado, assim, sem um mês. Tive que colar grau antes da minha turma para conseguir a documentação e já ir para o UFMG, iniciar o mestrado. Terminei o mestrado, emendei no doutorado, e aí foi nesse processo. Meu doutorado foi assim, eu tive a Elis no curso do meu doutorado, eu divorciei no curso do meu doutorado, a pandemia foi no curso do meu doutorado, foi um processo, assim, né? Eu me orgulho muito do que a gente conseguiu produzir, da plataforma, que ficou, acho que uma ferramenta, um recurso muito, com uma capacidade de alcance muito grande. Eu acho que é vamos dizer assim, a produção que eu mais me orgulho, até mais do que, claro, né, o artigo existe, a gente fez um estudo, né, um ensaio clínico em torno disso, mas me orgulho muito dessa produção, da possibilidade que isso tem de impactar a vida das pessoas, assim, mais em larga escala. E eu tenho focado muito agora em consultório mesmo, eu acabei ficando mais imersa nesse contexto de... Eu trabalho com avaliação neuropsicológica, né, de crianças e adolescentes e intervenções comportamentais. Então, estou mais nesse momento consultório pela primeira vez depois de formada. Vai fazer 2 anos que eu terminei o doutorado. Final do ano, eu acho. Final desse ano, fazem 2 anos que eu terminei. E é isso, não tem grandes projetos assim, para além dessas questões, não. Tenho trabalhado com já são grandiosos, né? Muito grandiosos. Show. Gabi, assim, quero te agradecer, né? Em meu nome, em nome do Leandro, em nome do Carreira em Si. A gente criou esse espaço justamente para a gente poder trazer uma transmissão e uma construção de conhecimento que seja de uma forma mais confortável, que seja de uma forma mais intimista, né? Então, assim, eu fico super feliz de poder ter pessoas igual você aí, trazer isso pra gente. E, enfim, se precisar, conte com a gente. Pessoal, só feedbacks positivíssimos, assim, as pessoas vão demandar que a gente faça algum curso seu, provavelmente, porque quando gosta, assim, vai falar, vamos fazer um curso só dela, né? Então, e com a disposição, bora fazer uns treinamentos. Eu acho super possível, necessário, e acaba que é um compromisso nosso até social também, né, em termos de poder fazer com que essa ciência ela seja responsiva, né, que ela chegue à aplicabilidade na sociedade como um todo. Assim. Então, vamos pensar. E assim, sensacional, parabenizar vocês pela iniciativa, isso é realmente muito fundamental. E eu fico à disposição. Assim. De novo, agradeço demais o convite. É sempre um prazer falar sobre esse tema. Ótimo. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Bom dia para todo mundo. Boas aulas aí, certamente. Aulas sensacionais por vir. Bom curso para vocês. Valeu. Beijo.